irmãos. Deus abençoe cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, né? Damos as boas-vindas a todos, né, que estão aqui conosco, e Deus abençoa também os irmãos através da internet. Deus abençoa a todos. Essa semana partiu para o Senhor nossa irmã Eloci Melo, da cidade de Bom Jesus. A gente esteve ali fazendo o culto fúnebre. Na segunda-feira eu estive visitando ela no Hospital Geral de Caxias do Sul. Ainda conversamos um pouco, e na terça-feira Deus a recolheu. Deus tem seus planos, né? Ontem nós tivemos um culto muito abençoado em Bom Jesus, com reconciliação. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Efésios capítulo 4, versículo 30 até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por este momento. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, os nossos louvores. Convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, a fazer-se presente aqui, Senhor, em nosso meio, entrar em nossos corações, fazer morada em nossas vidas, dando a cada um o batismo do Espírito Santo, que é o selo da promessa, a garantia para este arrebatamento. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. O Santíssimo Lugar dentro do Mensageiro do Dia. Deus deu para Moisés o modelo. Ele mostrou para Moisés o modelo no monte. O modelo do tabernáculo. O primeiro tabernáculo que foi construído na terra. Deus mostrou no monte para Moisés como ele deveria fazer, né, aquele tabernáculo. Se você vê no livro de Êxodo e de Levítico, é coisa muito linda, né? Não podia ter um côvado a mais, nem um côvado a menos. Se Deus disse para Moisés que as cortinas tinham que ser de vermelho, não podia pintar de rosa. Se ele mandou colocar as estacas de um côvado, não podia ser de um côvado e 10, tinha que ser de um côvado. Então Moisés, quando ele concluiu o tabernáculo,
ele fez tudo de acordo como Deus tinha lhes mostrado no monte. Depois nós temos o templo que Salomão construiu. Também tudo de acordo com a medida, né, que Deus assim mostrou para Salomão. E é interessante que quando Salomão construiu o templo, não se ouviu uma batida de martelo, serrote, nada. Quando eles trouxeram as peças, elas foram todas encaixadas em perfeito silêncio. Que não se ouve um barulho, ninguém conversou, ninguém cantou, ninguém gritou, ninguém conversou, nada. A Bíblia diz que não houve um barulho ali dentro, nem uma batida de martelo. Quando Salomão edificou o templo, vemos que a glória de Deus desceu ali. Agora, Salomão fez o templo, Moisés construiu o tabernáculo. Todos os móveis que foram colocados no tabernáculo foram os mesmos móveis, foram colocados, depois foram feitos iguais para colocar no templo de Salomão. Agora observamos, né, que havia os átrios exteriores no tabernáculo que foi construído no deserto. Era o lugar. Agora, nós sabemos que o Antigo Testamento sempre foi uma sombra do Novo Testamento. Tudo foi sombra. Tudo representava Jesus Cristo. Tanto o tabernáculo quanto o templo representava Cristo. Agora, quando você entrava no tabernáculo, tinha um grande altar, um altar de bronze. O bronze significa juízo, representava o juízo. Então, você, quando chegava diante de Deus, você não podia chegar de mãos vazias. Aquele grande altar onde você trazia o seu sacrifício. Você trazia ali um boi, você trazia ali um bode, você trazia um carneiro. Se a família, diz o profeta, fosse pobre, ele traria uma pombinha, uma rolinha. E se não tivesse condições de trazer uma pombinha, uma rolinha, tinha que trazer uma medida de farinha, né, de flor de farinha, para poder oferecer a Deus. Mas não podia chegar ali de mão vazia. Então, o grande altar do holocausto estava ali nos átrios exteriores. E logo após, o sacerdote oferecia o sacrifício, ele tinha que se lavar antes de entrar no lugar santo. Aí ele tinha que se lavar na bacia de cobre. A bacia de cobre foi feita com os espelhos das mulheres. Veja só que a bacia também era de bronze. Era juízo. Ele tinha que se lavar ali. Lavar as suas vestes, tudo era lavado ali antes dele entrar no lugar santo. Agora, o lugar santo tinha os seus móveis. E o irmão Brano explica isso na mensagem Apocalipse capítulo 4, né? Desde a primeira, segunda e terceira parte. Ali nós tínhamos ali ao entrar no lugar santo, que somente o sacerdote podia entrar. Não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Nos átrios exteriores, qualquer um podia entrar. Mas quando chegava no lugar santo, era só o sacerdote. Então ali tinha o candelabro com as 7 lâmpadas, também tinha a sua representação. E depois tinha a mesa com os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Depois tinha um altar de incenso. E atrás do altar de incenso estava o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Agora, o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Só. Então, ele trazia o sangue do sacrifício e oferecia ali no propiciatório. Ali tinha uma grande arca, uma caixa, e naquela arca ali, uma arca de madeira revestida de ouro,
Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha um vaso de maná como memorial, e aquele maná que estava dentro daquele vaso, ele não bichava. O maná que caía e eles deixavam para outro dia, bichava. Agora aquele ali ficou ali dentro por gerações, como testemunho para os filhos de Israel. Então, e não somente tinha ali o vaso de maná, a vara de Arão que floresceu, mas também estavam as tábuas da lei, como memorial. E em cima da arca estava o propiciatório, os 2 querubins guardando a arca. Foram feitos 2 querubins de ouro para guardar aquela arca. O sumo sacerdote, não o sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Agora, o nosso profeta vem e nos explica sobre esses átrios, esse lugar santo e esse lugar santíssimo. É nós. Porque o homem é corpo, esse átrio exterior, se é corpo, espírito, a parte interior, o espírito é o que pensa, o que imagina, o que tem afetos, o que tem razões, esse espírito, que vem de uma natureza mundana. E depois, lá no interior do interior, está a alma. Agora, este homem de fora, ele tem 5 entradas. Ele tem visão, tato, paladar, olfato. Ele tem as 5 entradas. Mas também o espírito, ele também tem as suas 5 entradas. Os 5 sentidos, para a gente melhor entender. Os 5 sentidos do espírito é pensamento, é razão, é afetos, imaginação. Esses são os sentidos do espírito. Agora, a alma, ela tem o livre-arbítrio. Ou você recebe, aceita ou rejeita. Fé ou dúvida. Na alma está a vida eterna, ali na alma. A alma é o tipo desse lugar santíssimo. Você pode ver que quando Jesus morreu, o véu, porque tinha um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus morreu, esse véu rasgou de alto a baixo e nos deu acesso de chegarmos na presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. O sangue de Jesus que foi derramado por nós, para nos purificar, nos trazer essa redenção, porque redenção, diz o profeta, tem 2 partes, sair e entrar. Você tem que sair de algo para entrar em algo. Nós estamos saindo. A voz de Apocalipse capítulo 18 diz, sai dela, povo meu, mas sair, mas para entrar onde? Todos saem, mas aonde é que você vai entrar? A noiva, ela tem uma esperança, ela tem a redenção completa. Você não pode ter a redenção incompleta. Porque a redenção tem 2 partes, sair e entrada. Saída e entrada. Você tem que sair de algo para entrar em algo. Então você sai do mundo, você sai da denominação, você sai do credo, você sai de você mesmo para poder entrar no rapto. Então, voltamos ao tabernáculo. O tabernáculo no deserto. Agora Deus, ele vem em nós para nos batizar com o seu Espírito Santo, para remir a nossa alma. Você vê que o corpo é vencido na morte. O corpo vai à sepultura. O espírito volta a Deus, que é a vida. Agora a alma,
Porque quando Deus fez o homem, ele fez corpo, espírito e alma. Quando Deus fez a serpente, ele fez corpo e espírito e um lugar para a alma, que foi ali onde Satanás entrou, onde Lúcifer entrou para conversar e enganar o casal ali no Jardim do Éden. Quando você nasce de novo, o que nasce de novo é a sua alma, não é o seu corpo que nasce de novo. Você purifica, você mostra por fora o que Deus tem feito por dentro. Por fora você mostra o que está sendo feito por dentro. Então, ele veio e redimiu a nossa alma. Porque o Espírito, a nossa maior batalha está na nossa mente. A nossa mente ali trava-se uma batalha nos nossos pensamentos, nosso gênio, né? Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você produz frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? É a mansidão. Você tem que produzir. Por isso, a semente ela tem que cair em boa terra, não pode cair entre espinhos. Em solo rochoso, ela tem que cair numa boa terra. Então, tem que haver um verdadeiro novo nascimento. O novo nascimento foi a primeira doutrina que Jesus pregou. Aí São Paulo vem ali e nos diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Selados. Apocalipse 4, segunda parte. Ungido, ó que coisa, com certos perfumes, suas roupas tinham que ser feitas através de mão cheia do Espírito. Falando do sumo sacerdote, ele era ungido. A sua roupa eram feitas através de mãos cheias do Espírito Santo, mãos especializadas faziam as suas roupas. A rosa de Saron, o azeite da unção, derramado em sua cabeça, e o azeite escorria por sua barba, então sobre ele, deixando um aroma real, a romã e o sino, levando o sangue de um cordeiro inocente, quando ele entrava no Santíssimo Lugar. Veja que Deus exigia aquele sumo sacerdote para entrar naquele santíssimo lugar. Nos átrios, os gentios entravam ali nos átrios, os prosélitos, os judeus, mas no santo lugar era só o sacerdote. No santíssimo, era somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E se ele tivesse cometido pecado, não tivesse confessado, ele morria lá dentro. O sininho parava de tocar, porque ele entrava cheio de campainhas nas suas vestes. E as campainhas iam suando, como diz o profeta, ia suando, cada som daquele dizia: santo, 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 santo é o Senhor. Quando parava é porque ele tinha morrido, é que tinha pecado que não tinha sido confessado, então ele morreu. Então ele entrava amarrado com uma corda, e quando o sumo sacerdote estava morto, eles puxavam, eles também não podiam entrar lá, porque todos que entravam lá morriam, mesmo que se tinha confessado os pecados, porque era um lugar só para o sumo sacerdote. Nem o sacerdote podia entrar lá, era só o sumo. Então eles puxavam ele para fora, porque os sinos pararam de tocar. Quantos sinos, diz o profeta, pararam de tocar das vestes de muitos sacerdotes, de muitos pastores, que tentaram entrar no Santíssimo Lugar e, por não ter confessado os seus pecados, morreram. O sino não toca mais, os sinos pararam de tocar, então eles têm que ser puxados para fora. Aquele corpo já está morto, não teve condição de entrar no Santíssimo Lugar. E ele não entrava com qualquer tipo de veste ali, não. Ele não era perfumado com qualquer tipo de perfume. Era aquele perfume que Moisés viu no monte, era para ser feito de acordo com a receita que Deus tinha dado para ele. Da mesma forma, o azeite. Ele capacitou Bezalel e mais um outro
com capacidade para trabalhar com pedras, capacidade para trabalhar com óleo, com perfume. Deus capacitou certos homens. Gente, às vezes Deus capacita determinadas pessoas, outros querem seguir atrás, mas Deus não chamou você para determinado trabalho, Deus te chamou para outro trabalho, você tem que ficar no seu trabalho. Porque você não foi capacitado, você não foi realmente construído para aquilo ali. Então ele entrava andando em um certo modo, santo, santo, santo ao Senhor, aproximando-se de Deus, ao Senhor, santo, santo. E ele entrava ali e oferecia o sangue no propiciatório uma vez por ano. Enquanto ele estava ali dentro, ele era privilegiado ao ver a glória da Shekinah. Quando a coluna de fogo, a luz esmeralda vinha, que guiou para fora os filhos de Israel, ele até mesmo enfumaçava o templo para que ninguém pudesse ver aquilo. A glória do Senhor caía até que tudo estivesse enfumaçado. E ele vinha em si mesmo, entrava através do véu e se estabelecia no propiciatório, no Santo dos Santos, o lugar santíssimo. É chamado Santo dos Santos, e ele tinha que estar vestido de uma certa maneira, andar de uma certa maneira. Ele não podia entrar correndo, rindo, mascando chiclete, não. Ele tinha que estar ungido de um certo modo. Ele era uma pessoa especial para entrar ali, veja só, como a congregação deveria invejá-lo, diz o profeta, né? E, quer dizer, ter orgulho do seu sumo sacerdote poder lhe representar, porque ele entrava ali para apresentar o povo diante de Deus. Porque ele era um sacerdote, o profeta apresenta Deus para nós. Agora o sacerdote apresenta o povo, né, para Deus. Então ele entrava ali diante de Deus com esse sangue, levando a confissão do povo, o pecado, aquilo que o povo tinha cometido uma vez por ano, diante do Senhor. E as campainhas estavam realmente ali tocando, né? E o profeta diz que ele era uma pessoa muito especial. Veja, muitas pessoas, o irmão Brana disse assim, que era para ficar longe da coluna de fogo. Ele disse, fique longe da coluna de fogo. Muitos querem ser um Moisés, outros querem ser um Arão. Se Deus não te chamou para ser o Moisés, se contenta em apenas carregar os móveis do tabernáculo. Foi o que Coré não fez. Coré não se contentou de carregar só os móveis do tabernáculo. Ele achou que Deus também podia falar com ele podia ser como Moisés, que Moisés não era o único homem. Tanta ignorância hoje, né? Veja que em Apocalipse 4. Agora, o sumo sacerdote estava entrando aonde? Na presença de Deus. Aquelas lâmpadas estavam acesas no lugar santo, elas se apagavam. Porque aquele fogo era um fogo artificial. O fogo era tirado lá do altar dos holocaustos para acender aquelas lâmpadas. Aquele pão tinha que ser trocado também da mesa, porque eles bichavam. O fogo do altar de incenso, para queimar aquele incenso, também era um fogo artificial. Vinha lá do altar dos holocaustos. Agora, quando Arão apresentava o sangue do holocausto, uma vez por ano diante de Deus, não era queimado com fogo artificial, com o fogo do altar dos holocaustos, era queimado com o fogo de Deus. Deus descia naquela coluna de fogo e recebia aquele holocausto, recebia aquele sangue. Era Deus mesmo descendo ali. Agora, o profeta diz, nós tivemos os átrios ali com Lutero. Lutero foi os átrios. Aquela mensagem da justificação. Porque é nos átrios ali onde é a morte. O sacrifício, o cordeiro morria ali. E o altar é o seu arrependimento. Quando você se arrepende, aí você morre. Você morre para o mundo, como diz São Pedro. Veja bem que Pedro responde, não era Pedro, era o Espírito Santo, arrependei-vos.
O altar do holocausto é o arrependimento. Então, naquele altar ali, você se arrependia. O sacrifício era morto, era oferecido a Deus aquele sacrifício. Não descia fogo do céu para receber aquele sacrifício. No arrependimento, na justificação, você é batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para você ser batizado nas águas, o batismo é o sepultamento. Você tem que estar morto. Há muita gente que foram sepultada viva. A gente tem as lutas, os problemas e tudo. Agora, meus irmãos, há muitas pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não morreram totalmente. Porque se você morreu mesmo, você largou mesmo a incredulidade, né? Porque pecado é incredulidade. Depois Arão, seus filhos iam até a bacia para se lavar. A bacia representa a santificação. A santificação pela fé é onde Deus começa a trabalhar dentro de você. Porque o santo dos santos, ali o profeta disse, ali foi a era pentecostal. Muita oração, altar de incenso, né? A luz, mas aquela luz também foi artificial, foi temporária. A luz das eras. Nós tivemos 7 eras da igreja, mas aquelas luzes se apagaram. Elas dependiam do fogo do altar dos holocaustos. Depois nós tivemos a mesa dos pães, nós tivemos mensagem, só que aquelas mensagens também terminaram. Aqueles pães também acabaram, porque ali foi o tempo pentecostal, o santo lugar. Mas aí nós temos o santíssimo lugar, onde aquele pão, aquele vaso de maná que está no santíssimo lugar, aquele maná não bicha. Onde está a glória da Shekinah, aquele maná não bicha. Onde aquela vara de Arão representando a ressurreição não murcha. Ela produz os seus frutos. Ali está as tábuas da lei, o tipo da mensagem revelada desse dia, o tipo do livrinho. Aquelas tábuas nunca foram quebradas. Não. Agora, do átrio exterior foram quebradas. Agora, onde está esse altar hoje? Quando nós tivemos Lutero, tivemos Wesley, os peregrinos da santidade. Se eu estou citando tudo isso aí de Apocalipse 4, segunda parte. Depois nós tivemos a era pentecostal, a restauração dos dons. Mas isso também acabou, porque aquelas lâmpadas se apagam. Aquelas orações também terminaram, porque o altar de incenso dependia. Capítulo 6 de Levítico, verso 16. O fogo arderá sobre o altar continuadamente e não se apagará. Também aquele altar, o fogo também se apagou. Os pães ali também terminaram. Agora o véu foi rasgado. Deus sempre se escondeu atrás do véu. Ele sempre se escondeu ali atrás. 2 Coríntios, capítulo 4, ele está sempre escondido. Ele sempre vem através de um véu de carne. Ele estava em Moisés, ele estava em Elias. Diz o profeta Elias, Moisés, Isaías. Todos eles eram Jesus Cristo. Estavam representando a ele. Agora, quando ele chega aqui no Novo Testamento, o verbo se fez carne. Agora, veja que aquele véu tinha que ser rasgado. Ele não foi rasgado para o povo da Trindade, porque eles vê Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele véu foi rasgado para nós. Nós sabemos que Ele é o único e verdadeiro Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus era o santíssimo lugar.
Ele era o lugar santíssimo desse tabernáculo. Ele era o lugar santíssimo desse templo. Bem que ele disse, destruir esse templo, em 3 dias reedificarei. E eles não entenderam. Acharam que estava falando do templo que Salomão tinha edificado. Ele estava falando do seu corpo. Nós somos o templo de Deus, disse São Paulo, cada um de nós. Nós temos a parte de fora, os átrios, temos o lugar santo. Agora, no lugar santo, as lâmpadas se apagam, as eras terminaram. O profeta nos prega que o Cordeiro saiu do trono, não há mais sangue no propiciatório, a era de Laodiceia terminou. Porque agora nós não estamos mais nos átrios exteriores. Nós não estamos mais dependendo do lugar santo. Nós estamos entrando véu adentro no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo hoje, o lugar santíssimo nunca foi entre os pentecostais. O lugar santíssimo nunca foi entre os metodistas e batistas. Não. Veja que só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora, Jesus foi o sumo sacerdote. Agora, ele veio a primeira vez no Oriente. A primeira vez no Oriente ele veio para nos redimir. Nasceu, foi gerado no ventre de uma virgem. O próprio Deus gerou aquele corpo. Agora, no século XX, ele já vem em outro corpo. Um corpo, ele não precisava de um corpo gerado por Deus. Ele apenas preparou um corpo. Hebreus 10:5, como a Escritura tem um duplo significado, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, anticorpo me formaste. Então, ele teve um outro corpo. Ele teve o primeiro corpo em Jesus e depois em Brana. Agora, é onde nós entramos, é onde nós chegamos aqui no Santíssimo Lugar. Nós já não estamos nos átrios. Nos átrios estão os luteranos. Nós já não estamos no lugar santo, onde estão os pentecostais. Nós estamos além do véu. E além do véu, é o nosso tema, né? O Santíssimo Lugar dentro do mensageiro do dia. Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 208 e 209. Mas vamos ler o 209. Correto, agora observe, como nos aproximamos de Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, aí paramos na palavra fé. O novo nascimento é fé. O rapto também é fé, porque fé é uma revelação. E você não recebe a Deus por conhecimento, por teologia, você recebe a Deus por revelação. Então, nós chegamos aqui nos átrios, onde está o altar dos holocaustos, a bacia de bronze, e chegamos no santo lugar, como sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que somos sacerdotes, como sacerdotes nós chegamos ali. Ali, o santo lugar, onde nós oramos e a luz estava acesa, só que apagou. Quando você chega na última era da igreja, não tem mais luz. Está tudo escuro. Apagaram as luzes. Não tem mais fogo lá no altar, lá fora. Lutero, Wesley, tudo apagou. Você depende agora de uma luz, não artificial, de uma mensagem que te dá fé, fé de arrebatamento. Aí você quer orar no altar de incenso, mas não tem mais fogo para acender o altar. Você quer comer o pão da mesa da proposição, mas não tem mais, não está caindo mais maná. O pão agora está dentro do lugar santíssimo. Apocalipse 10,
8-11. O pão está dentro do lugar santíssimo. E aonde é que está o lugar santíssimo? Diz o profeta. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, que tem sido refletida do santíssimo lugar, ou santo dos santos, dentro do mensageiro da era. Você vai encontrar o alimento só dentro de Brana. Os selos saíram de dentro de Brana. Brana é o 7º selo. Brana é os 7 trovões. É em Brana que está a fé de arrebatamento. Aqui é o 209. Aonde é que está o santíssimo lugar? É dentro do mensageiro. O alimento está dentro dele. Se você volta ao santo lugar, se você volta ali atrás, você não tem alimento. Por isso que o mundo está perecendo. É muito cântico, muita orquestra, muitos encontros, só que Deus não está mais ali. Não tem mais alimento. As pessoas estão morrendo por falta de alimento, morrendo por falta de medicamento, de remédio. O que se fala hoje no mundo? Fome, alimento. Nós vivemos na era da fome, nós vivemos na era do alimento também. Há alimento, mas vivemos numa era também de corrupção. As pessoas estão morrendo por falta de comida, por falta de trato, de cuidado, de carinho. É necessário carinho, é necessário cuidado. As pessoas pedem comida. O dinheiro não vai resolver o problema dos índios, é comida. Dinheiro não resolve o problema deles. O ouro não resolve os seus problemas. Tem que ter remédio, tem que ter médico. Denominação não resolve o nosso problema. Política não resolve o nosso problema. É Apocalipse 10, 8-11, que nos aponta e nos mostra e nos dá o alimento do dia dentro do mensageiro. Não é o homem Brana, não é o pai de José de Bilipou. Nós estamos falando de Cristo. Cristo Brana, Deus Brana. É dentro dele que está o alimento. É dentro dele que é o lugar santíssimo. A alma está ali dentro, a vida eterna está ali dentro. Porque a alma é corpo, átrios, espírito, lugar santo, alma, lugar santíssimo. É ali dentro. As pessoas dependeram das eras. As eras foram somente o lugar santo, onde as lâmpadas se apagaram. Mas as pessoas confiaram nos seus pregadores. Confiaram a tal ponto que hoje eles não têm alimento para dar. Há promessas, mas promessa sem alimento, sem a palavra do dia. Porque o verdadeiro alimento hoje está dentro do mensageiro. É os selos revelados. Muitos estão aguardando que o irmão Brana retorne. O profeta não vai retornar, meu irmão. Para revelar, não. O homem Brana, William Brana, é um membro do corpo, como todos nós. Agora, ele estava ali, representando, mostrando e trazendo para nós o Deus Todo-Poderoso escondido dentro dele. Aquele lugar santíssimo estava dentro dele. Você pode ver que quando Deus falava com ele, o Bilipou que estava ao lado dele não escutava, porque falava dentro dele. Te darei um sinal eterno. Mas que sinal eterno, Senhor? E ele também falando com ele. Irmão Brana conhecia o idioma de Deus, o linguajar de Deus, o sotaque de Deus. Ele disse: teu nome está escrito sobre toda essa montanha. Quantos picos existe? Ele disse 7. Quantas letras tem o teu nome? Mas eles estavam conversando dentro do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era dentro de Brana, não era dentro de Billy Graham. Billy Graham era o santo lugar. Não era dentro de Ororobit. Ororobit era o santo lugar, onde as lâmpadas se apagaram, onde o pão acabou, onde o fogo do incenso, das orações também terminaram, tudo terminou.
Irmão Brana disse, nós temos tido avivamentos denominacionais. A esposa não teve a sua verdadeira sacudida. E a sua verdadeira sacudida é essa que nós estamos tendo agora. Em saber essas coisas. Há um lugar santíssimo aqui dentro, onde ele desceu para receber o sacrifício, onde ele desceu para me receber. Ele desceu aqui dentro de mim, ele desceu aí dentro de você. Onde você diz, entra, Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. 3:20 de Apocalipse. Se alguém ouvir minha voz, entrarei na sua casa. Serei com ele e ele comigo. A serpente tinha um lugar para uma alma, mas ela não nasceu com a alma. Você nasceu com a alma. Então, recebe, hospeda Deus aí. Hospeda Ele dentro de você. Agora, quando você hospeda Ele, você crê na sua palavra. Você crê na mensagem do dia. Ali tem alimento, ali tem 7 trovões revelados, novo nome revelado. Ali você vê os selos revelados. A terceira puxada, tudo revelado, você não tem mais dúvida. Agora, quando ele desce naquela alma, e aquela alma não tem vida eterna, ela tem dúvida, ela começa a dizer, mas será que isso é verdade? Será que o homem é este? A mensagem mas é de uma só pessoa. E o irmão Brana perguntou para aquele batista, que disse, eu tenho uma coisa contra você. Você está tentando fazer do mundo, levar o mundo a uma era apostólica? A era apostólica terminou com os apóstolos. Irmão Brana disse para ele, eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi o porta-voz no dia de Pentecostes? Ele disse, os 12 apóstolos. Você não vê esse mesmo espírito hoje? Encontro de pastores? Os porta-vozes? Irmão Brana disse, não. E onde estava Paulo? Ele disse, Pedro foi o porta-voz no dia de Pentecostes. Pedro foi o porta-voz. Então veja que quando Deus descia, ele descia em ira, e ele descia em juízo, o fogo. E quando ele via o sangue, a sua ira se transformava em perdão, em bênção, quando ele via o sangue de Jesus. Então ele desceu, veja só, ele desce em 28 de fevereiro de 1963 para destruir, para terminar. Porque o irmão Brana disse que de 33 a 77 seria o fim de todos os sistemas mundiais, que Cristo viria entre 33 e 77, e ele veio em 28 de fevereiro de 1963, veio em juízo, mas seu juízo se transformou em bênção, porque ele veio ao santíssimo lugar, dentro do mensageiro do dia. Ele veio no santíssimo lugar. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé um pouquinho? Nós temos o aniversariante hoje, né? A Chero. Chero, filho do irmão Joel, da irmã Adriana, lá de Pelotas. Né? Ô, Chero, Deus te abençoe. Nós vamos orar por você daqui a pouco, né? E eu creio que você está aí nos assistindo, não é verdade? Que Deus assim te abençoe. E também nós temos a Giza, né? Que também está de aniversário. A Giza, ela vai vir aqui. Nós vamos orar por ela. Vem cá, Giza. Ah, que maravilha, né? Temos a Chero hoje e temos a Giza. Trouxe também as moedinhas? Não quer que ninguém saiba a tua idade, né? É o Márcio, mas não guardou. Amém, Jesus. Graças a Deus. É muito tarde, senão eu ia chamar aqui a Sherry no vídeo, né? Eu pensei agora, podia ter chamado ela aqui. Amém. Outra hora a gente pode fazer isso aí, né? Chero, quantos anos, Suzana?
11 anos. Se está errado, Xeré, tua tia aqui que está dizendo que é 11 anos, né? Tem mais alguém que fez aniversário aqui, aí, através da internet? Se tem, nós vamos orar por você, né? Nosso querido Deus e Pai, abençoa teus filhos por toda parte através da internet. Abençoa a Cheryl, dê a ela muitos anos de vida. Guarda essa pequena adolescente, Senhor, crescendo nos teus caminhos, na obediência à tua palavra, na obediência e a sujeição aos seus pais. Eu te peço que o Senhor aguarde e a abençoe, Pai. Que ela seja um exemplo em tudo, em todo lugar. Como ela é uma pessoa tão querida na escola, no futuro, no trabalho, em toda parte. O Senhor lhe dê a bênção e a bênção do batismo do Espírito Santo na sua alma, no santíssimo lugar. Eu peço que o Senhor a abençoe. Pai, eu também te peço a bênção para a irmã Gislaine. Dê a ela muitos anos de vida, Senhor, com muita saúde, muita graça, sempre ao lado do seu esposo, irmão Márcio, que é um casal maravilhoso, Pai. Senhor Deus, dê saúde para a irmã Gislaine, dê graça, dê força para ela e abençoa ela nessa fé até o arrebatamento e encha ela com teu Espírito Santo, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Jesus. Vamos orar pelos pedidos de oração?